Saúdo a todos com as palavras do apóstolo Paulo. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra e uma grande alegria tê-los nesta celebração de posse. Por isso, demonstra o apoio e a amizade que deve nortear nossa ação evangelizadora de modo colegiado. Aos estimados padres do clero secular e religioso da Diocese de Teixeira de Freitas e de outras dioceses aqui presentes, acolho com grande satisfação, bem como os nossos seminaristas. Obrigados, reverendíssimos sacerdotes, obrigado aos diáconos, obrigado por serem de Cristo, obrigado por estarem doando as suas vidas na tarefa do reino. Obrigado pelo testemunho e muito obrigado pela presença de todos neste momento. Às religiosas e aos religiosos, dirijo-me agora, mulheres e homens corajosos que sinalizam com a sua consagração ao Senhor aquela realidade misteriosa que aponta para todos que a vida é muito mais do que os nossos sentidos podem captar, que há uma realidade pela qual vale a pena perder a vida para ganhá-la, pela consagração dos religiosos, das religiosas e pela presença que hoje louvo a Deus. Minha saudação ao excelentíssimo senhor Jerônimo Rodrigues, governador do estado da Bahia, nossa estima e elevada consideração. Acolho com reverência também as autoridades civis, saudando a todos os demais, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito de Teixeira de Freitas, Dr. Marcelo, os prefeitos e vereadores da nossa circunscrição eclesiástica e outros executivos e legislativos judiciários. Saúdo igualmente as autoridades. Saúdo também a minha mãe, meus irmãos, meus familiares. Em suma, desejo aqui agradecer a presença de todos, pois além de nos honrar, demonstra o apreço que tem pela nossa igreja. Muito obrigado a todos. Queridos irmãos e irmãs, reunidos nesta celebração, contemplamos hoje o mistério do chamado de Deus, que em sua bondade infinita confia ao homem a missão sublime de guiar o rebanho de Cristo na sucessão apostólica. A palavra de São Paulo a Timóteo ressoa como um espelho para o coração de quem assume o episcopado. Quem aspira ao episcopado, saiba que deseja uma função sublime. Não se trata de honra humana, mas de cruz. Não se trata de prestígio, mas de serviço. O bispo deve ser irrepreensível, sóbrio, prudente, hospitaleiro, capaz de ensinar, pacífico e íntegro, pois aquele que não sabe governar a própria casa, como poderá governar a Igreja de Deus? Assim, a dignidade do episcopado não se mede pela pompa exterior, mas pela fidelidade ao Senhor, que é o verdadeiro pastor de nossas almas. Hoje, esta nossa diocese se alegra, porque caminha unida, sob o olhar de São Pedro e Santo Antônio, confiando que é o Senhor quem conduz a sua igreja. Ao tomar posse do ministério que a igreja me confia, não venho aqui com respostas prontas, venho com o coração aberto, com os pés nesta terra do extremo sul da Bahia,
e com os olhos fixos em Jesus, o Cristo ressuscitado, o Senhor da Igreja. A palavra de Deus que hoje escutamos, na primeira leitura, o texto dos Atos dos Apóstolos, vemos o discurso de Pedro culminar com a confissão essencial da fé cristã. Saiba toda a casa de Israel, com absoluta certeza, que Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus por vós crucificado. Estas palavras, meus irmãos e minhas irmãs, provocam grande comoção nos ouvintes, que se dão conta da sua culpa, da morte de Jesus, e assim perguntam: que havemos de fazer, irmãos? Que havemos de fazer? É a pergunta que hão de fazer todos aqueles que escutam o Evangelho. Pedro responde a todos: convertei-vos e peça a cada um o batismo em nome de Jesus Cristo. Recebereis então o dom do Espírito Santo. É preciso, pois, mudar a mentalidade e de comportamento. Portanto, metanoia, receber o batismo em nome de Jesus Cristo, o enviado, o Messias, o Salvador. Receber o batismo é sinal de abertura de uma vida nova, obra do Espírito que liberta da morte e oferece a plenitude de vida. O perdão dos pecados, a libertação da morte e a vida nova no Espírito são oferecidos a todos os que, chamados por Deus, respondem confessando a fé: Jesus é o Senhor. Os que fazem essa confissão são libertos da geração perversa, isto é, daqueles que estão apegados a uma religiosidade legalista, querem impedir os outros de confessarem a fé na pessoa de Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, as 3.000 conversões manifestam a força irresistível do Evangelho e nos mostram Pedro em seu novo trabalho, em sua nova missão, pescador de homens. É o Espírito que torna fecunda a palavra de Deus e ao mesmo tempo converte corações. O livro dos Atos ilustra esta verdade elementar. O protagonista da evangelização é o Espírito Santo. Pedro, os demais apóstolos e hoje todos nós somos instrumentos, mas é o Espírito o protagonista, aquele que age. Ao longo do Evangelho de João, no capítulo 20, vemos o crescimento e a afirmação da fé dos primeiros discípulos em Jesus ressuscitado. O nosso texto se compõe de duas partes: a aparição dos anjos a Maria e a aparição de Jesus àquela mulher. Maria deve ser libertada de um apego ainda muito sensível ao Jesus terreno. A ultrapassagem desta visão terrena permite ao discípulo encontrar o Senhor. Maria não chega à fé em Cristo ressuscitado por meio dos anjos, que são simples interlocutores. De fato, só reconheceu o Senhor quando ele pronunciou seu nome, Maria, inaugurando nela uma nova vida. Ao reconhecer o Mestre, é convidada por Jesus a anunciar aos discípulos a ressurreição. Ela se torna então símbolo da fé plena, que se torna missionária e evangelizadora da palavra de Deus.
da palavra de Jesus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e contou o que ele tinha dito. Meus irmãos e minhas irmãs, o encontro de Jesus com Maria Madalena e o anúncio feito por ela aos irmãos encerra uma importante mensagem para o discípulo de todos os tempos. O Senhor está vivo e cada um o deve procurar por meio de uma caminhada de fé, na certeza de que, se fizer a sua parte, o Senhor não tardará, por sua vez, a vir ao encontro e a fazer-se reconhecer. É na experiência do encontro com o Senhor que nos abre a missão. Por isso, desejo ser, nesta diocese de Teixeira de Freitas e Caravelas, um bispo missionário, um bispo em saída, com cheiro das ovelhas, próximo do povo, que caminha com esta diocese, partilhando suas dores e alegrias. O mandato do Evangelho é claro: ide às comunidades, ide aos pobres, ide às periferias. É a igreja que deve ir ao encontro. Venham por nomeação feita pelo sucessor de Pedro. Procurarei exercer minha missão em profunda unidade com o Papa Leão XIV, através de Sua Excelência, o Senhor Núncio Apostólico Dom Giovanni IV. Quero fazer chegar ao coração de Leão XIV a certeza de que me dedicarei com amor à missão que ele, bispo de Roma, me confiou. Presto a minha homenagem aos 4 bispos que me antecederam. Todos eles foram decisivos na construção de uma bela história desta diocese. Nos passos que eles deram, sou chamado a descobrir os passos de Deus nestas terras do extremo sul da Bahia. Aos sacerdotes da diocese, diocesanos e religiosos, quero testemunhar o que aprendi ao longo destes 33 anos do ministério presbiteral e, dentre eles, os 8 anos de ministério episcopal. Aqui, minha especial saudação à diocese de Guarabira, com seus presbíteros, religiosos e religiosas, leigos e leigas daquelas terras paraibanas. Meu abraço e gratidão a todos por estes 8 anos de convivência fraterna e missionária. Como pensar nos sacerdotes sem pensar nos seminaristas? Porque vocês são a esperança da igreja, são também a minha esperança. Amai a vossa vocação como um dom mais precioso que vos foi concedido, como já nos dizia São João Paulo II. Confirmo-lhes, religiosos e religiosas, que a maior contribuição que poderão continuar prestando à nossa diocese é a vivência profunda do próprio carisma. Vale o mesmo para os institutos seculares aqui presentes, no extremo sul da Bahia. Aos leigos e leigas asseguro, vocês estão sempre presentes no ministério de um bispo. Juntos somos chamados a fazer de cada batizado um entusiasta discípulo missionário de Jesus Cristo. Nesta missão e responsabilidade, conto muito com as pastorais, os movimentos, as irmandades, as associações, as novas comunidades e outras organizações laicais.
Ao me dirigir, então, às autoridades civis e militares, penso na afirmação do apóstolo Paulo: toda autoridade vem de Deus. O serviço que prestam à sociedade os aproxima de mim, pois também sou chamado a servir a comunidade. Na realidade de nossa diocese, com imensas riquezas culturais e série de desafios sociais, trabalhemos, pois, no devido respeito às responsabilidades de cada um, para que juntos construamos uma sociedade justa, fraterna e solidária. Agradeço a presença de todos nesta celebração. Muitos devem estar se perguntando: quem é este bispo? O que ele pensa? O que ele nos traz? Sou da cidade de Viratária, sul da Bahia, diocese de Ilhéus, onde vivi 25 anos do meu ministério presbiteral. Venho de uma família pobre, no meio dos pobres. Sou o segundo filho de 8 irmãos. Em 2025, meu pai fez a sua Páscoa definitiva. E a saudação à minha mãe, que aqui está, a quem devo também a minha vocação. O que então me trago? Meu lema episcopal sintetiza minhas convicções: servir ao Senhor com alegria. O Salmo 100. Sei que essa certeza é vivida nesta diocese há 63 anos. O Salmo 100 é um salmo alegre e comemorativo, comumente conhecido como um salmo de ação de graças. É um salmo que incentiva a adoração e o louvor a Deus, convocando toda a terra a gritar de alegria a Ele. Acredita-se que o salmo tenha sido escrito como parte da liturgia para adoração no Templo de Jerusalém e deveria ser recitado pela congregação. É um salmo que exalta os atributos de Deus e sua benignidade, convidando as pessoas a entrarem em sua presença com alegria e dar graças a Ele. Em resumo, o salmo encoraja a todos nós a entrarmos em sua presença com alegria e ação de graças, reconhecendo sua soberania e bondade. É um salmo que nos lembra também a fidelidade e do amor de Deus, exortando-nos a dar graças a Ele por suas bênçãos e a confiar em sua provisão. Como o salmo do povo, ele fala ao coração de todos os que buscam adorar e servir a Deus, lembrando-nos de nossa necessidade de vir diante dele com alegria e oferecer-lhe nosso sincero louvor, nossa sincera ação de graças. Que esta nossa diocese de Teixeira de Freitas e Caravelas, sob a proteção de São Pedro e Santo Antônio, seja uma igreja próxima, uma igreja samaritana, uma igreja missionária, que evangeliza mais com gestos do que com palavras. Peço, caminhem comigo, rezem todos os dias por mim, e eu prometo escutar, partilhar e servir com alegria. Com o salmo proclamado nesta liturgia, rezamos assim: transborda
em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio, é a nossa proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Nesta minha nova missão, não caminhamos sozinhos. São Pedro, pescador, cuja intercessão veneramos com devoção, acompanha e protege o ministério daquele que é inserido nesta comunidade diocesana de Teixeira de Freitas e Caravelas. Que São Pedro interceda e acompanhe nossa diocese nos caminhos do Evangelho, conforme o seu testemunho. Que todo o povo reconheça com plena certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Amados irmãos, queridas irmãs, surrestite Dominus Vere. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. A Ele, o Cristo ressuscitado, todo louvor, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.